E Londrina tem 21 pontos com risco de inundações. O engenheiro civil alerta para a necessidade de um planejamento para evitar problemas maiores. As chuvas da última segunda-feira reacenderam uma discussão. A cidade precisa rever seus planos de reestruturação e de combate a enchentes. O aterro do Lago Igapó, que transbordou e inundou casas do entorno, é apenas um dos 21 pontos de atenção monitorados pela Defesa Civil em Londrina. Outros pontos conhecidos pelos londrinenses, que são pontos críticos, são as ruas Almeida Garré, próximo à barragem do Lago Igapó, e também a rua Júlio Estrela Moreira, às margens do Zerão. O engenheiro civil e ex-presidente do Clube de Engenharia de Londrina, o Carlos Costa Branco, explicou que o município precisa começar a fazer um planejamento melhor. Um desses elementos, segundo o engenheiro, é conhecer melhor como as chuvas se portam nas regiões problemáticas, o que não demanda grandes volumes de recursos públicos para fazer isso. Primeira coisa é mapear o problema. Como? Pegar historicamente, pega por exemplo o Igapó, que é um bom exemplo, mas vários outros lugares, né? Pega essas linhas de águas, né? E mapeia isso ao longo da história, desde o começo da cidade. Pode ser até com, sei lá, foto de Folha de Londrina, deu uma enchente lá em 1963, deu uma enchente, não tem nenhuma medida hidráulica, mas tem a foto mostrando que a água atingiu a porta do cara lá, por exemplo. Aí dá para saber a cota, já tem uma ideia aproximada, pelo menos, né? Isso é uma coisa minimamente, coisa grosseira, sem ter que investir dinheiro. Bom, essa é uma coisa. Então, saber primeiro como é que as chuvas ocorrem, qual que é a ocorrência dessas chuvas e essa vazão ao longo do tempo. Carlos ainda destaca que um segundo ponto importante é a instalação de medidores fluviométricos para entender como funciona o processo de absorção da chuva no solo. Segunda coisa, a gente pensar em medir como é que essa água está percolando por dentro do terreno. Então, colocar em vários lugares da cidade, em pontos estratégicos, colocar aquilo que a gente chama de, não é exatamente um pesômetro, é um medidor de nível d'água. É uma maneira de você medir dentro do terreno aonde que está o nível d'água. Até onde que tem água, dali para baixo está tudo saturado. Aí a gente começa a estabelecer, junto com precipitações, lá pelos institutos de meteorologia, começa fazendo comparações, estudos, análises de como é que choveu aqui e quanto tempo demorou para esse nível d'água subir para ele abaixar de novo. A gente começa tendo ideia de permeabilidade e como é que essa água flui por dentro do solo. Além disso, evidentemente, ensaios de permeabilidade em laboratório, coisas desse tipo, para poder identificar isso melhor. Então, a primeira coisa é entender como é que o solo, de fato, em várias regiões da cidade, ele deixa a água passar por dentro dele. Carlos também explica que hoje já existe tecnologia que permite criar áreas como calçadas e ruas com permeabilidade, o que pode amenizar também esses problemas que são enfrentados nos pontos críticos da cidade. Mas tem algumas alternativas. Por exemplo, existem concretos porosos, existem asfaltos porosos, que eles conseguem absorver essa água e jogar diretamente ali embaixo. Em vez de levar uma boca de lobo, uma tubulação, ficar juntando água e depois despejar tudo num curso d'água, já deixa infiltrar por ali mesmo. A primeira coisa, né? Então, se a gente pensasse em soluções mais desse tipo, eu acho que a gente conseguiria ter uma melhor eficiência nessa infiltração e com isso acontecem várias outras coisas. Por exemplo, se a gente impermeabiliza, etc., o que acaba acontecendo? O nível d'água natural do terreno, ele abaixa e com isso algumas nascentes desaparecem, tem uma série de efeitos secundários. Depois, quando vem a chuva vai correr por cima dos asfaltos, telhas, etc., vai entrar nos lugares que ela consegue, ela vai tentar entrar lá, ela vai entrar, vai saturar, mas ela não consegue ficar em equilíbrio. Ela tem uma descida vertical e horizontal também para poder se esparramar e ela acaba criando um fluxo de água que é totalmente dependente daquela chuva quase que instantânea. Costa Branco revela que o uso dessas tecnologias no solo sai mais barato para o poder público do que a construção de piscinões e emissários para possibilitar a vazão da água da chuva. Mas eu tenho certeza que, em vista das consequências das outras soluções, evidentemente custaria mais barato, né? Por exemplo, existe uma pesquisa de concretos porosos dentro da Universidade Estadual de Londrina, sendo feita há muito tempo, pela professora Berenice, inclusive com a possibilidade de ter concretos, além de porosos coloridos, por exemplo, né?
Então dá para fazer em calçados, dá para fazer um monte de lugares. Eu estive em Londres há pouco tempo, o que eles têm lá? Calçados permeáveis, é tudo cimento, praticamente em volta das árvores, só poroso. Então a árvore continua recebendo a água sem impedir as pessoas poderem passar, porque fica com terra, com barro, nada disso. Consegue resolver. E os concretos, os asfaltos porosos, né? Se não me engano chama CAP, concreto asfáltico poroso, é possível também, não sei em que nível que ele consegue manter essa permeabilidade, mas existe, né? Eu já andei em alguns lugares desse tipo, um trecho lá na França, por exemplo, é um concreto poroso que ele não levanta aquele spray de água. Então você vem atrás de uma pessoa na rodovia e não tem aquele spray, é como se praticamente não estivesse chovendo. A água, ela cai no piso e ela não fica por cima. Então não tem aquaplanagem, tem um monte de vantagens, né? Além de que pode infiltrar. Bom, além dos cimentos porosos, o engenheiro dá outras dicas para que se crie áreas permeáveis para controlar o problema. Se não for possível infiltrar usando esses concretos e essas coisas, por exemplo, num estacionamento, imagina, eu quero fazer asfalto, tem que ser o saber o que tradicional e impermeável. Tá bom, sem problema. Então por que não faz primeiro uma área grande de permeabilidade, de material permeável, que aliás é a base dos pavimentos, né? Base, subbase, etc., são materiais porosos, né? São materiais granulares. Então poderia ter coisas desse tipo aí, e aí põe o asfalto por cima, aí pega a boca de lobo, põe lá nos lugares que precisa e joga essa boca de lobo ali mesmo, nesse material, por exemplo, esse material que é poroso por baixo, ou cria um material poroso, em vez de criar uma tubulação enorme, passa por aqui, corta o asfalto, atravessa a calçada e assim por diante. A Prefeitura, nos próximos dias, deve fazer limpezas do córrego do aterro do Igapó, que também está em reforma para sanar o problema. Faz parte de uma revitalização ali do aterro do Igapó, não é? Até ficou bem emblemático, né, essa enchente, porque a placa da revitalização ficou bem no meio, né? Ela ficou inundada, assim, então você tem uma placa dizendo obra da Prefeitura e a placa inundada. Né? Ficou bem emblemático, mas assim, a gente espera que não seja novamente algo paliativo, porque o que a gente vê realmente é esse córrego ali do aterro passar por vários processos. Eu acredito que você já acompanhou inúmeras reformas ali, Raquel, sempre de forma paliativa e nunca solucionando de vez o problema. A gente não pode desprezar que isso é importante, que precisa fazer o que a Prefeitura vai fazer agora, né? Essas limpezas e tudo mais, periodicamente, isso é bastante importante. Mas eu acho que quando a gente conversa com Costa Branco, vem uma outra situação. A gente lembra que a gente tem um patrimônio importantíssimo de profissionais, de urbanistas, de engenheiros especialistas, na UEL, por exemplo. Sim. Acredito que deve ter na UTFPR também, técnicos, né, que podem colaborar muito com a Prefeitura, e eu não sei em que medida isso é realmente aproveitado. A gente vê, por exemplo, os nossos ouvintes ali comentando, o João Antônio falando grande, Costa Branco, um dos melhores profissionais de engenharia do Brasil, o Marcelo falando, ninguém tem área verde hoje em casa, é tudo concretado, também tem essa parte de responsabilidade das pessoas, apesar de que agora com esse negócio de drone aí, que a Prefeitura faz por causa do IPTU, ela começou a identificar quem não está cumprindo essas áreas permeáveis, né? Então tem como fiscalizar. E a Sandra lembrando, né, gente, eu nunca imaginei ver o que eu vi no Tóquio na segunda-feira, foi um mar de água. E o Wilson completando, falando do planejamento básico que as prefeituras precisam ter. Então eu acho que tudo isso que aconteceu ligou um grande sinal de alerta, né, da necessidade não só de fazer essas limpezas nos córregos e tudo mais, deixar que as áreas recebam todo essa água, né, que tenha capacidade para dar fluxo para essa água, e que é preciso fazer um planejamento maior, imediato, a médio, a longo prazo, e que a gente tem profissionais valiosos que podem colaborar, não só os que estão na Prefeitura, mas ouvir esses profissionais que estão pesquisando, que estão trabalhando, que são profissionais públicos, né? E que servidores públicos que podem contribuir muito com a sociedade. Então eu acho que é um momento aí de reflexão também, mais rápido, né? Sim. Refletir e agir. E logo. E vamos esperar que isso aconteça.